E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é Márcio do canal Shaolin Japão falando com você mais uma vez. É o seguinte, hoje muita gente está me pedindo para que eu fale a respeito do ataque dos Estados Unidos à Síria. Eu estou buscando informações para ver se eu te faço uma análise do crime, mas a única coisa que eu posso falar para vocês no momento é que eu tô com o meu grilinho, os meus grilinhos aqui na cabeça, eles estão me apontando para uma direção nada agradável, que é o seguinte, veja bem, o Trump estava junto com o Putin para combater os terroristas. Dali a pouco o Putin dá uma cochilada, o Trump vai lá e mete uma facada nas costas do Putin. Bom, o meu medo na hora ali foi que o Putin reagisse de imediato, que é o que costuma acontecer em caso de guerra. O cara vai, ele recebeu um ataque, ele vai contra-atacar imediatamente, né? Não vai dar tempo do adversário se reestruturar, planejar ou qualquer coisa. Só que, como eu já disse no outro vídeo, o Trump ele me lembra Hitler, me lembra alguma coisa de Collor de Mello. Ele me lembra alguma coisa de Collor de Mello. Então, fica assim, né? Não dá pra ter uma certeza muito grande se a coisa vai cair pro lado bom ou pro lado ruim. Mas, enfim, na minha opinião, ele deveria ter conversado com o Putin e falado, ó, esse ataque de gás que teve realmente não pode ter ficado do jeito que tá. Então levaria um tempo conversando, mesmo que tivesse que ter autorização da ONU. Levaria um tempo, conversasse com o Putin, conversasse com a ONU, pegasse a autorização e aí os dois se juntassem e sentavam com o Al-Assad e conversavam com ele. E tomava providência, ou vai ou racha. Mas como isso não aconteceu, a primeira impressão que eu tive é que a bandeira é falsa isso daí, meu amigo. Eu sinto muito falar. Não posso dizer que tenha sido os Estados Unidos que tenha feito o ataque com gás, e também não posso afirmar que foi a Rússia. Não tem como afirmar. Pode ser uma terceira pessoa nessa jogada. Pode ser até mesmo o Irã. Quem garante que não? Tô querendo ver merda. Então, para evitar que a coisa aconteça justamente envolvendo eles, é fácil você fazer um negócio e levar para outro lado. Ou seja, interessado na guerra entre Rússia e Estados Unidos ou na desavença entre os dois, ele pode criar isso. O incrível é que juntamente com o ataque americano, houve o ataque dos terroristas, o que terminou fortalecendo os terroristas. Então, existe a possibilidade de ter sido os próprios terroristas que fizeram isso. Aí você vai falar, mas como? Você saiu de uma base do Al-Assad? Olha, a melhor maneira no mundo que tem de você conseguir detonar qualquer coisa é você se infiltrar. A polícia usa esse sistema, os países usam esse sistema através de espiões. Então a melhor coisa é um infiltrado, porque o infiltrado ele passa despercebido pelos inimigos e de repente ele cria uma situação que já não tem mais ninguém vai acreditar que foi o inimigo que fez aquilo dentro da casa do amigo, entendeu? Então, ali quando eu vi a notícia, aquilo ali para mim podia ser qualquer coisa. Agora, o que chama a atenção é que rapidinho a mídia conseguiu impor o esquema globalista, o esquema vamos para a teoria das conspirações, que é mostrar as imagens das criancinhas em primeiro lugar e a mídia já em cima, né? Parece que já estava pronta antes mesmo da coisa acontecer. Já estavam ali com as câmeras em punho. E bom, aí começa, né? A gente aqui no Japão a gente conversa com um, conversa com o outro. O japonês ele é meio frio para isso. Ele não vai, a criancinha morreu. Ele não é tão emocional quanto o brasileiro. Mas os latino-americanos é uma choradeira que é coisa de louco. Todo mundo, onde você vai, parece que é parente da pessoa que morreu. A criancinha morreu.
Só que eles não estão percebendo que atrás disso está se escondendo a verdadeira tragédia. E ninguém percebe. Por quê? Porque a mídia manipuladora consegue fazer justamente aquilo que eles programaram, que é causar pânico e cegueira na população. Então, essas imagens já correram o mundo e uma boa parcela já ficou do lado do Trump. Eu posso estar totalmente enganado. O Putin ele foi inteligente, porque depois do ataque ele foi direto para a ONU. Quer dizer, então ele quer o apoio internacional, porém ele sabia que se ele revidasse o Trump, no momento que já tinha feito aquela firula, aquele carnavalzinho todo de mostrar as criancinhas morrendo, o mundo inteiro se voltaria contra ele, e aí não ia ter jeito. E o mais incrível é que é justamente no momento em que a China estava em reunião com o Trump nos Estados Unidos. Outro fato que chamou a atenção. Por quê? Como que o chinês vai lá para conversar com o presidente americano sem afirmar nenhum acordo? Não iria acontecer isso. Ele não foi lá para escutar os netos do Trump cantar em chinês pro cara. Não foi mesmo. Então, a impressão que dá é o seguinte: alguém sabia que eles foram lá para fechar um acordo e esse acordo ia sair. E não ia interessar para essas pessoas. Por isso houve, no mesmo simultâneo, foi simultâneo. Por isso houve esse ataque na Síria. Agora, quem me vem na cabeça é o Irã, porque está mais próximo da linha de frente ali, vamos dizer assim. Poderia até pensar em alguma coisa com a Coreia do Norte. Mas a Coreia do Norte, como é que ela ia mandar lá né? Ia ter um coreano lá, um zóio rasgado lá no meio da galera. E pelo menos não apareceu. Então, dá para descartar essa ideia. Agora, outra coisa que igual eu falei no princípio do vídeo, o que está me incomodando, o que meus grilinhos estão aqui me buzinando na orelha, é o seguinte: é possível que o Putin, como ficou de mãos e pés atados perante o mundo, porque se ele tomar uma decisão contra o Trump, ele vai criar uma revolta internacional, populacional, né? Não militar, mas populacional, civil, porque as imagens das criancinhas foram muito fortes, né? E sem contar o que a mídia sensacionalista começa a falar, né? Um negócio que é desse tamanhozinho, eles fazem um alarde que parece que o fim do mundo começou já. Mas como eu falei, a reação do Trump foi, não posso dizer que foi impulsiva, mas deu a impressão de que já tinha sido preparado. É onde alguns, né, o próprio governo russo está dizendo que quem fez isso foi o próprio governo americano. Quando mataram o irmão do coreano lá, do norte-coreano, também não falaram que alguns agentes da CIA tinham feito isso. Então, gente, a situação hoje ela é totalmente imprevisível. Não tem como prever nada. Quando eu faço o comentário de um vídeo, de algumas situações, em alguns vídeos, geralmente analiso o que está acontecendo. Como é que eu analiso? É como se você entrar na cena de um crime para analisar o que aconteceu ali. A única pessoa que poderia te contar o que aconteceu está morto. O outro, ninguém sabe onde está. Então você vai ter que analisar para conseguir encontrar o suposto assassino. Então você tem que pegar detalhes do que está na cena do crime para você montar a sua teoria do que aconteceu ali. Então, é muito difícil, nesse caso agora de Síria, vamos botar Israel, porque Israel está treinando lá. Será que Israel fez isso, gente? Não é possível. Olha que bom, passou agora na minha cabeça, não tinha pensado nisso, mas não, eu acho meio difícil, porque como é que ele ia conseguir? Só se for o lance do infiltrado que eu falei pra vocês, né? Mas, voltando ao assunto, para não perder o fio da meada, os meus grilinhos estão buzinando aqui na minha orelha o seguinte: o Trump, como ficou de pés e mãos atadas, ele poderia, já sabendo que ele é aliado da China e sabendo que a China já fez uns acordos lá que não deveria ter feito nos Estados Unidos, o que levantou também um pouco de bronca, porque o seu amigo foi lá se abraçar com o teu inimigo. Então, eu já falei, para mim o Putin é o cara mais esperto hoje em matéria de guerra do planeta, porque para mim ele é um líder perfeito, né?
além de militar, ele tem todas as características de um rei, né? Igual antigamente, você vê, Napoleão Bonaparte, ele precisava ir para batalha. Antigamente os reis saíam para batalhar junto com os soldados, não é igual hoje, ficam atrás da mesinha lá mandando disparar as coisas por telefone. E o Putin, ele não vai para guerra, mas todo mundo sabe que o cara é pegador, né? Ele é lutador, ele já foi militar, ele já foi agente especial, quer dizer, o cara não é qualquer almofadinha, né? Então, ele deve ter ficado um pouquinho suspeito com a China, mas provavelmente ele deve nos bastidores conversar com a China. E numa conversa dessa de vai e vem com a China, suponhamos que ele vai e fala para a China: ó, bicho, bom, você já fez o que não devia ter feito, a gente precisa resolver isso de uma outra forma agora. Dá uma ligada pro gordinho maluco lá, o norte-coreano, e manda jogar merda no ventilador, ver o que dá. Se os caras deram uma bandeira falsa lá na Síria, vamos dar uma aqui na Coreia. Coreano pra nós não serve nada, que é só gasto. De repente, se a gente libera essa Coreia aí, fica com um país livre, quem sabe aumenta importação, exportação, trabalho, né? Território pra gente dominar e pôr bases ali também. Manda o gordinho jogar merda no ventilador e a gente vê o que faz depois. Não vamos deixar os Estados Unidos fazer o que quer, como quer, do jeito que quer, quando quer, sem perguntar nada pra ninguém, igual o Trump fez. O Trump, eu pensei que era meu amigo, mas ele me deu uma facada pelas costas. Manda ver. Esse é o meu único medo. Meu não, dos meus grilinhos que tá buzinando aqui na minha cabeça. Então, gente, eu gostaria de analisar um pouco mais. Eu tenho visto muita informação, mas muita informação totalmente desencontrada. Não dá, não tá dando pra ler. Não dá pra ler, não dá, mano. Sinto muito, tá muito difícil mesmo. É uma coisa que eu acho que ninguém esperava. Porque a partir do momento que o Trump fez lá, né, os laços de amizade, entre aspas, com o Putin, provavelmente a coisa ia encaminhar para um globalismo rápido e eficiente, né? E terminou que agora, com essa contrapartida, a gente perdeu o rumo, né? Agora, uma coisa que eu vou voltar a tocar no assunto, que eu já tenho falado: todos são peças do mesmo jogo, no mesmo tabuleiro. Todos. Lembra? Quando eu falei que Trump era o cara que ia dar início à nova ordem mundial, muitos desacreditaram. O que está acontecendo no mundo hoje? Está faltando o checkmate. E quem que é o louco para fazer esse checkmate? Eu tinha na cabeça que poderia ser o gordinho, poderia ser o Alassar. Mas, pelo andar da carruagem hoje, tá me parecendo que é o próprio Trump. Meus queridos amigos, eu queria falar para vocês outra coisa, tá? Não sei se vocês vão concordar comigo ou não. Isso é o meus grilinhos falando aqui. No começo de tudo, até hoje eu acho que não toquei nesse assunto. No começo de tudo, pra mim, eu tenho visto muita teoria aí do anticristo. Agora estão falando que é o príncipe lá da Inglaterra, não sei o que, pá. Pra mim, o anticristo, ele é o Putin. Muito embora existem passagens na Bíblia que afirmam que o anticristo viria da Síria, certo? Existem passagens na Bíblia que falam que o anticristo seria uma pessoa que não tinha muito poder de fogo, não teria muitos aliados, e de repente ele foi crescendo, ganhando confiança, ganhando a confiança da galera e foi conquistando espaços, né? Vamos dizer assim. Por esse ponto de vista, eu pensei que era o Putin, porque o Putin, apesar dele ter lá o seu exército, ter os seus coisas, a comunidade internacional é meio anticomunismo, então ela é meio anti-Putin, meio anti-Rússia. Então, bom, enfim, eu tinha na minha cabeça que provavelmente o Putin seria essa pessoa, porque ele era meio acuado, não saía muito na mídia, e de repente ele começou a mostrar alguns erros do governo americano, da CIA, da forma com que os americanos agem, e ele começou a cativar muita gente. E a partir do momento que o Trump conseguiu ganhar as eleições e prometeu se aliar ao Putin, um apoiar o outro, eu liguei uma coisa com a outra e falei, bom, é possível que os dois estão brigando na Síria para derrotar os terroristas. Até agora eram partes opostas no jogo, de repente eles se uniram. É possível então que seja o Trump
que vai abrir o caminho para o anticristo. Anticristo quem? O Putin. Porém, existe a possibilidade de ser o próprio Al-Assad. Segundo a Bíblia fala que tem que ser um sírio, porque depois no final o julgamento divino vai ser contra a Síria. Então eu pensei. Agora, vocês viram algumas imagens do Al-Assad se reunindo com o embaixador russo? Ele está com uma cara de assustado. Pela cara dele, ele está muito assustado. A menos que ele tenha realmente jogado o gás e não esperava o ataque, de repente veio esse ataque, ele assustou. Pode ser. E ele está meio sem saber o que fazer, meio sem saber em quem acreditar, porque a Rússia, que tinha prometido ajudar prontamente, não se meteu no assunto diretamente. Então pode ser esse o fato dele estar com a carinha dele assustada. Mas eu fiquei meio assim, né? Bandeira falsa, mais um indicativo de bandeira falsa ali, né? Agora eu vou dar mais uma analisada no que está acontecendo aí, vou dar mais uma estudada, preciso analisar com calma realmente o que está acontecendo. São muitas informações desencontradas e eu não quero passar nada para vocês que vai gerar uma suposição errônea ou algo parecido, tá? Eu tô aqui para expor meu ponto de vista, não tô aqui para convencer ninguém de nada, mas como vocês sabem, uma palavra mal posta eu posso terminar mesmo sem querer influenciando a cabeça de alguém, é o que eu não quero. Aqui é verdade em debate, então não pode ser outra coisa, beleza? Viu? A notícia quentinha acabou de sair aqui, que é a ONU, resolução da ONU não acontece, e se aconteceu, ela aconteceu mais pro lado dos Estados Unidos do que todo mundo esperava. E aprovaram a participação do Al-Assad no Conselho de Paz da Síria. Sendo assim, o Al-Assad ele foi considerado inocente dos ataques com gás. E é necessária a participação dele para que haja paz na Síria. Ou seja, a ONU protegeu Putin. E o Trump está anunciando, os Estados Unidos está anunciando que quer trabalhar junto com a Rússia no desenvolvimento e na proteção da Síria. Aí acontece outro probleminha, que é o seguinte: como é que eles vão trabalhar juntos se um quer apoiar um lado e o outro quer apoiar o outro? Como é que eles vão fazer? Como a ONU já determinou que é necessária a participação do Assad no processo de paz, significa então que os dois vão ter que apoiar o mesmo lado, certo? Bom, isso para nós é um alívio, né? Porque a tensão diminui. Mas como o Trump ele age por conta própria e o bichinho é meio doido da cabeça, nós temos o loirinho doido e o gordinho doido, né? Um em cada lado do mundo. Então o que acontece? Vai que de repente, não mais que de repente, esse cara novamente resolve dar um tiro nas costas de todo mundo. Mas acho que já não, né? Porque, como eu falei no outro vídeo, os rumores de guerras, né? Só que tão fortes. A guerra ainda não. Agora o problema, a atenção se volta aqui para a Ásia agora, né? Agora é o que a Coreia vai fazer, o que o gordinho maluco vai fazer. As notícias quentes, né, momentâneas são essas. A ONU deu uma passada de mão na cabeça do Bashar al-Assad, provavelmente um puxãozinho de orelha no Trump, e o Putin deve estar contente. Então aliviou a situação. Agora vamos ver o que vai acontecer. E a ONU também diz que quem deve decidir o futuro da Síria são os sírios. Quer dizer que aquele lance do camarada que foi no ar lá, uns falaram que era fake news, né, ou a tentativa do fake news da televisão americana, que o sírio lá elogiou o Trump, deu efeito, né? Surtiu efeito. De um jeito ou de outro surtiu efeito. A propaganda foi bem feita. Olha só o que está acontecendo. Então, a ONU diz que quem deve decidir o destino da Síria são os sírios, né? Só que tem um probleminha aí, né? Os sírios são contra o Bashar al-Assad, né? E agora?
Vamos ver. O caminho sendo aberto para o anticristo. Lá vem ele. Como será? Lembra? Na Bíblia está escrito lá. O cara ia vir de mansinho, sem força, exército pequeno, meio engatinhando, e de repente ele ia começar a conquistar a confiança da galera, ia crescer e buf. Quando se fala em abrir o caminho para o anticristo, isso não significa que o cara vai fazer isso propositadamente, que ele tem consciência do que ele está fazendo. Muitas vezes o cara vem e termina abrindo assim de uma forma inconsciente e deixa o caminho limpinho pro rapaz trabalhar depois, porque é assim que funciona a regra do jogo, né? Gostaria de falar que é assim que funciona a vontade de Deus, mas para mim fica um pouco difícil de entender o porquê que, se temos o livre-arbítrio, o direito de escolher, e se vamos pagar pelas nossas decisões, o porquê que o fim está determinado, né? Então quer dizer que façamos o bem, façamos o mal, como disse Eclesiastes, né? Nada muda, né? Não seja nem tão bom nem tão mal. Tá escrito lá. Você nunca leu o livro de Eclesiastes na Bíblia? Dá uma lidinha lá, é bom. Mas é isso aí, gente boa. Nos vemos no próximo vídeo. Esse aqui foi um lance rapidinho, só porque a notícia acabou de sair e eu gostaria de publicar. Só que eu tenho quase certeza que depois que eu editar esse vídeo e até ele subir pra internet, essa notícia vai estar velha já. Falou, gente? Um abraço pra vocês, fique com Deus. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Gostou? Dá um like aí, dá uma curtida, se puder dar uma compartilhada aí. Falou? Abraço, fui, tchau. That is not fake news. Just is my opinion, you know, Mr. President.